Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Nas últimas décadas não há como contornar a observação de que, de alguma forma, começámos a ver nas sociedades ocidentais alguma disfuncionalidade em coisas que eram básicas, não sei, do tipo... Nós sabíamos o que era uma mulher, nós sabíamos o que era um homem. Não estávamos minimamente preocupados com a orientação sexual e com aquilo que cada homem e mulher na sua privacidade fazíamos. Nós sabíamos que as cores não tinham nenhum significado em especial. Sabíamos que a matemática era, de alguma forma, uma linguagem para explicar o mundo e sabíamos que chegar a horas fazia parte da boa educação. Mas dentro daquilo que era a disfuncionalidade, a matemática começou a ser uma forma de racismo e chegar a horas começou a ser uma demonstração de opressão contra aqueles que não conseguiam chegar a horas. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo aqui na Curiacos TV e também na Rádio Vida em 97.1. E vamos a... Porque, por exemplo, eu sou de uma geração onde a bolinha vermelha fazia todo o sentido. Estávamos, vedados a ser expostos a conteúdos que eram considerados, obviamente, impróprios para nós que éramos jovens ou crianças. Jamais pensaríamos que, passadas algumas décadas, era pior na escola do que aquilo que era, por exemplo, na televisão. Ainda me recordo quando de sordina dizíamos o nome Emanuel, pois fazendo referência a um dos primeiros filmes que existiu de teor erótico, e quando agora nas escolas existem exposições bem mais quentes que era a própria Emanuel. Bem... Não sei o que é progresso, mas a verdade é que aquilo que nós considerávamos importante definir anteriormente, ninguém define nada atualmente. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, vamos ter como a convidada de hoje alguém que vem de uma zona que me é muito querida por diversos motivos, não é? Um gastronómico, o outro desportivo, por causa do basquetebol. Maria Helena Costa, olá, muito boa noite. Muito obrigado por estares aqui connosco. E antes de ainda irmos a determinados temas específicos, finalmente conheceu à luz do dia este teu livro, Ideologia ou a Ciência, Identidade de Género. Qual foi a motivação, embora já conheçamos a tua motivação intervencionista, qual foi a motivação e a necessidade que sentiste de pôr em papel, de alguma forma, aquilo que tem sido a tua dedicação nestes últimos anos? Olá, João Nuno. Quero cumprimentar também os espectadores lá em casa. Então, é um privilégio estar aqui mais uma vez. Esse livro nasce da necessidade de atualizar aquilo que se está a passar em Portugal. Na verdade, o título pensado era Identidade de Género e depois a pergunta Ideologia ou Ciência. Mas a editora conseguiu virar isso ao contrário e pronto, e saiu assim. De qualquer maneira, aquilo que eu procuro com esse livro é chegar aos pais, às famílias, atualizando aquilo que se está a passar nas escolas. Portanto, eles aí já vão encontrar tudo aquilo que tem saído em matéria de estudos científicos, como, por exemplo, o QS Report, no Reino Unido, e outros que dão conta dos problemas gravíssimos que estão a afetar as crianças que são, digamos que, apanhadas na rede da ideologia de género, certo? Ele também vai mostrar, não é? Vai explicar as leis cá em Portugal,
a Lei 38, 2018 e toda a sucessão de leis que veio a seguir, bem como a violação de leis, os referenciais, os guiões de género que foram impostos às escolas, tudo para os pais perceberem exatamente como é que está o ensino neste momento. Portanto, era urgente uma atualização, ela está feita. Quando ele foi lançado em janeiro, não havia mais novidade nenhuma. Neste momento já começa a haver mais umas novidadezinhas. Muito bem. Olha, este livro, como é que as pessoas podem adquirir o livro? Olha, ele está à venda na FNAC, na Bertrand, na UC. Eu ainda tenho alguns exemplares, mas é preferível que comprem nas grandes livrarias, não é? Claro. Ele pode não estar fisicamente, mas eles... encomendam e fazem chegar. Muito bem. Olha, vamos atravessar ali o Canal da Mancha e vamos até a Inglaterra, onde recentemente, dentro daquilo, e eu peço desculpa de utilizar, se calhar, o adjetivo disfuncionalidade, mas é o que me tem parecido, mas o Tribunal Supremo em Inglaterra decidiu que uma mulher é uma mulher... biologicamente é o que define uma mulher. Isso é um avanço importante? Um avanço? Eu acho que chegar ao ponto de ter que ser um tribunal a definir aquilo que todos nós sabíamos há muitos anos é um retrocesso, não é? Até porque alguém escreveu, deixa-me só ler para citar corretamente, não se pode proteger o que não se pode definir. Como é que podem haver políticas de proteção à mulher quando nem sequer se sabe o que é uma mulher e quando uma mulher pode ser... Qualquer coisa, não é? Portanto, acho que o Tribunal vem muito tarde também, diga-se de passagem, porque nem sequer deveria ser necessário. Cá em Portugal, infelizmente, ainda não estamos nesse ponto. Ainda estamos no ponto em que, por exemplo, a Ordem dos Psicólogos Portugueses emitiu 5 documentos sobre cuidados menstruais, digamos assim, não é? Porque, não sei se sabes, mas até hoje as mulheres não sabiam como lidar com tão grave problema, não é? Pronto. E lá consta pessoas que menstruam. Nem uma vez constava a palavra mulher. Só pessoas que menstruam. O que pressupõe que se apagaram as mulheres. Houve um movimento que fez chegar vários e-mails à Ordem dos Psicólogos. Começaram por dar uma resposta estúpida, a dizer que era a ciência que tinha determinado, não é ciência, é a ideologia. Enviou-se resposta e voilá. De repente apareceu mulher lá nos documentos, pronto. Para já. Um documento oficial. E vou-te dizer porque é que eu digo avanço. Porque eu acho que muitas destes movimentos de cidadãos que, de alguma forma, querem rever ou combater, se quiseres que eu utilize esta palavra, estas questões, muitas vezes baseavam-se única e exclusivamente nas ideias. E eu acho que um combate só é igual quando as armas são iguais. Então, se é necessário recorrer aos tribunais para que seja reposta a normalidade, já me parece algum avanço também, não é? Pois, depende do ponto de vista, não é? Eu digo que é recuo porque isto nunca devia ter sido normal. É só por isso, mais nada. Percebes? Parece que de repente estamos no início da humanidade, em que alguém olha para o outro e diz, espera aí, mas afinal o que é que tu és? Tu és mulher e eu sou... Não é? Percebes? Parece que voltámos para aí. Então, e teve que vir o tribunal dizer, mulher é mulher, não é? E é mulher biológica porque nasceu mulher, porque tem características que um homem não tem, não é? Claro. Nem nunca vai ter. Diga-se de passagem. Olha, e aquilo que tem acontecido nos Estados Unidos, por exemplo, na reposição desportiva das competições femininas de homens biológicos não poder participar, eu não vou dizer avanço, é um regresso à normalidade. É um regresso à normalidade, principalmente depois que aquele cidadão esmurrou aquela mulher à nossa vista, não é? Toda a gente a aplaudir um homem a bater numa mulher, já viram? Isto é um retrocesso. Nos Jogos Olímpicos, não é? E garantiam que era uma mulher, não é? Um homem, não é? Afinal, Afinal, finalmente, também foi reposta à verdade, não é? Portanto, quando se aplaude um homem a bater numa mulher, eu acho que algo está muito grave. Mas, mais uma vez, tem razão o autor da frase, que diz que não se pode proteger aquilo que não se pode definir. Portanto... Olha, Helena, entretanto, também a mesma Inglaterra veio permitir que o aborto seja feito até ao final da gestação. Até aos 9 meses, não é? 9 meses. Até um dia antes de nascer.
Minha pergunta é, por que não depois? O que é que impede? A localização geográfica do bebê? Do bebê. Pois, parece que é, não é? Será isso? Ou seja, não é um ser humano? O que é um direito humano? Eu ainda não percebi. Eu começo a ficar muito baralhada, sabes? Porque eu fico sem saber o que é um direito humano. Porque parece que o direito à vida é o primeiro direito humano, que não pode ser negado. Um bebê de 9 meses, se tivesse nascido aos 7, não tinha sido morto. Mas pode ter sido se nascer aos 9. Pode ser morto se nascer aos 9. Se tivesse nascido aos 7, tinha escapado. E era uma pessoa, certo? Portanto, quando é que ele se torna humano? Quando é que ele se torna uma pessoa? Quando passa ao canal? E aquilo que nós estamos aqui a ver na imagem, Helena, o que é? É um bebê de 10 semanas. 10 semanas. Cá em Portugal pode-se matar até essa altura. Ou seja, já perfeitamente... Aliás, deixa-me retificar uma coisa. Cá em Portugal pode-se matar até essa altura se não houver nada detectado no feto que possa ser considerado uma anomalia, porque se for, pode ser até ao tempo que for também. Não é? Nós praticamos, neste momento, nós estamos a praticar eutanásia. Eutanásia não, desculpa. Não era isso que eu queria dizer. O que é que o Hitler fazia lá durante o... Fazia eugênese ou qualquer coisa, eugenética ou qualquer coisa assim, creio eu. Eugenia. Eugenia. Olha, estás a ver, eu às vezes trago apontamentos por causa disto. Eugenia, porque era de facto tipo uma seleção daqueles dos inaptos, que não era? Podem... Era daqueles que podiam nascer. Na realidade era aquilo que era feito, inclusive, pelos espartanos, 200 ou 300 anos antes da Era Moderna, em que eles próprios chegavam perto das falésias de Esparta e deitavam fora os recém-nascidos que tivessem algum tipo de deficiência, eram lançados pelos penhascos fora e obviamente, morriam. Então, lá está. A lógica é uma batata, não é? Sim, a lógica é uma batata. A Margaret Sanger também, quando criou a primeira clínica de aborto nos Estados Unidos, também era para eliminar os inaptos. Ora, como naquele tempo não dava para ver, não havia ecografias, não é? Ela referia-se aos negros. Não é? Portanto, era para eliminar os pobres e os negros. Hoje eliminam-se bebés que, à partida, podem ter uma deficiência, mas eu conheço casos em que foi diagnosticada uma deficiência aos bebés, as mães optaram por não matar os filhos, porque é disso que estamos a falar, e esses bebés nasceram sem deficiência nenhuma, que é uma coisa assim... Ainda mais... Bem, já para não falar, de facto, dos maus diagnósticos ou os diagnósticos equivocados que acontecem, se calhar, quase todos os dias. Olha, entretanto, houve mudança de governo, mas não mudou, ficou o mesmo. E há a expectativa de que, até porque existem uma série de disciplinas novas como a literacia financeira, que eram algumas disciplinas que eram ansiadas de alguma forma, há alguma expectativa que a ideologia de género tenha desaparecido das aulas de cidadania. A sério? Há quem acredite nisso? Pois parece-me que sim. Infelizmente há quem acredite nisso por causa da retirada do guia ao direito a ser nas escolas. Não é? Que o governo PSD, digamos assim, disse que ia retirar das escolas e realmente desapareceu do site do Ministério da Educação. Mas a verdade é que, além desse, há mais 30, 20, sei lá, não sei quantos guias, guiões, etc. E o site de cidadania continua exatamente na mesma, com os mesmos conteúdos que sempre teve. E eu, como presidente da Associação Família Conservadora, continuo a receber muitas queixas dos pais, não é? De situações que estão a acontecer em sala de aula. Portanto, eu vou chamar à retirada do guia um passo. Um passo de formiga. Lembras-te, nós fazíamos isso na escola, quando éramos pequenos, que era o passo de elefante, o passo de formiga. Pronto, é o passo de formiga, não é? Mas que realmente não resolve rigorosamente nada, porque, mesmo depois da retirada do guia ao direito a ser nas escolas, e convém dizer-se que é o direito a ser LGBTQIA+, que previa, por exemplo, que a escola pudesse tratar crianças pelo nome e pelo sexo que elas escolhessem, mesmo não correspondendo ao delas,
sem que os pais soubessem. Era uma das medidas. Guia esse que saiu em julho, de há 2-3 anos, creio que 3, antes de o projeto de lei 332/15 ter sido aprovado, o que só aconteceu em dezembro, para depois ser vetado pelo Presidente da República. Portanto, a lei ainda nem tinha sido aprovada na Assembleia da República, certo? E o guia já estava cá fora, porque quem nos governava naquela altura achava-se dono do mundo e achava que podia atropelar a lei e editar guias antes das leis estarem aprovadas. E mais, o artigo 12º da Lei 38 foi considerado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. O que quer dizer que nem sequer podiam legislar, nem sequer podiam regular um artigo que tinha sido considerado inconstitucional. Ou seja, o documento, o Guia ao Direito a Ser nas Escolas, foi um atropelo total e absoluto àquilo que eles chamam de democracia. Não é? E eu creio que foi mais por isso até que ele saiu das escolas. Mas continuamos a ter formações de professores em identidade de género, que é um nome assim menos agressivo para ideologia de género. Uhum. Portanto, não saiu nada das escolas, infelizmente continua a haver casos. Ou seja, e os pais precisam de estar muito atentos. Para que as pessoas tenham noção, isso significa que a escola tinha como praxis princípios que depois o Tribunal Constitucional considerou inconstitucionais. Já tinha considerado antes, até. Sim, mas eles mantiveram a praxis, é verdade. Porque eles podiam, queriam e mandavam. O Tribunal Constitucional, as decisões do Tribunal Constitucional, pelos vistos, para os socialistas que estavam no poder, não significavam nada. Não é? E é por isso que a Associação Família Conservadora tem um podcast, à quinta-feira à noite, que é Conversas ao Serão. E eu estive à conversa com um pai cuja filha saiu da pandemia a autodeterminar-se não binária. Assim, do nada. E depois, mais tarde, começou a identificar-se como rapaz. Só que ela andava na escola António Arroio e na escola António Arroio ela mudou logo o nome e o sexo para não binário, não é? Sexo não binário e o nome, ela mudou o nome, podia ser não binário também, não sei o que é que poderá ser, mas era isso. E os pais, ninguém comunicou nada aos pais, a miúda era menor de idade. Ninguém comunicou nada aos pais, certo? E os pais ficaram, tipo, o que é que se está a passar aqui? Porque eles não faziam ideia que isso que já estava a acontecer em Portugal, não é? Entretanto, essa mesma menina foi a um hospital cá em Lisboa, a uma consulta com um profissional de saúde, certo? Que a diagnosticou como transgénero em 10 minutos. Quem quiser pode ir ao Conversas ao Serão, não é? Lá ao YouTube, procurar, vai encontrar o pai a falar sobre aquilo que aconteceu. É isto que está a acontecer cá em Portugal, certo? E não é só com aquela, há mais casos, não é? E aquele pai foi, inclusive, impedido de entrar com a filha na consulta por um polícia que estava à porta, porque ele não podia entrar. E em 10 minutos diagnostica-se uma jovem, não é? Menor de idade, como transgénero, para depois se encaminhar para hormonas e essas coisas assim. Cá em Portugal. Olha, entretanto, e porque, de facto, de tempos a tempos o teu nome vem à baila, o ex-ministro João Costa, ex-secretário de Estado primeiro e depois ex-ministro, creio que no Observador fez uma menção ao teu nome, também não sei em que contexto. Eu explico, então. Eu ontem recebi uma mensagem no meu telemóvel, não é? A dizer, a Helena tem que se defender daquilo que o Dr. João Costa está a dizer de si no Observador. Eu disse, no Observador, Dr. João Costa, mas o que é que se está a passar, não é? Então fui ver. E eu até notei que é para não dizer nada que ele depois diga que eu estou a mentir, não é? Então, ele disse algo como isto. Que havia umas pessoas que tinham umas fantasiavam, não é? E uma delas, por exemplo, era líder de um movimento e chama-se Maria Helena qualquer coisa. Eu percebi que era eu porque ele diz que vira e mexe eu escrevia para o Observador, não é?
e que inventa coisas escabrosas que acontecem nas escolas. Ora, eu não invento nada porque eu limito-me a reportar aquilo que os pais me transmitem. Pais, professores, diretores de escolas até. Portanto, eu não invento nada, eu só transmito aquilo que me transmitem a mim, não é? E depois o jornalista perguntou-lhe como é que ele via o facto de o governo, o primeiro-ministro, ter dito que queria acabar com os conteúdos ideológicos na escola, não é? E ele disse que era uma cedência a estas conversas tontas minhas e do Paulo Núncio. Ele que me desculpe, mas ele citou também lá na entrevista. E ele diz que é preciso ir ler os guiões, até porque alguns vêm do tempo do Pedro Passos Coelho. Ora bem, ler os guiões é o que eu faço há 10 anos. Certo? E eu sei ler. Acreditem que sei. Mas depois o problema é que eles não vêm do tempo do Pedro Passos Coelho. Eles foram editados, produzidos ainda na legislatura do José Sócrates e foram postos na gaveta pelo Pedro Passos Coelho. E essa é que é a verdade. Não vem do tempo do Pedro Passos Coelho, vem do tempo do José Sócrates, que criou a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. É desse tempo que eles vêm. Portanto, ele tenta enganar os portugueses, como sempre fez. E depois ele diz as preocupações dos pais... e o jornalista disse, então, e as preocupações daqueles pais que se manifestam? E ele diz que as preocupações dos pais resultam das informações falsas que nós vinculamos, ou veiculamos, melhor dizendo, não é? Portanto, esses movimentos, e o Paulo Núncio, claro, não é? E depois ele disse uma coisa que me fez dar uma grande gargalhada, e confesso, também não ouvi mais nada depois, que foi, eu creio, ele teve a lata de dizer isto, eu creio na autonomia das escolas. Ele o quê? Ele crê em quê? Espera aí. Ele enviou um despacho para uma escola em Famalicão a reprovar 2 alunos com médias de 5 e perseguiu uma família até à exaustão, até perder. Família Mesquita Guimarães, e os 2 alunos eram alunos do quadro de honra. Média de 5. Um já está na universidade, o outro vai para lá para o ano, se Deus quiser, não é? Ou seja, ele crê na autonomia das escolas? Mas interfere. Mas interferiu. E mais, houve uma reunião de conselho de turma em que todos os professores disseram que os alunos que tinham que passar de ano. Ele disse que não. Onde é que ele respeita a autonomia das escolas? E são estas pessoas que dão entrevistas ao Observador e que citam a Maria Helena qualquer coisa, não é? E mentem descaradamente e mascaram isto tudo. Isso bem me recordo, até por algumas das entrevistas que eu tive com a família, neste caso com o pai, não é? Exato. De que eles tinham também, apesar da coragem com que enfrentaram tudo isto, havia ali um sentimento de perseguição. Eles achavam que havia qualquer coisa de pessoal na interferência do ex-ministro João Costa. Havia, porque ele queria fazer valer... Ele fez um braço de ferro com a família Mesquita Guimarães, certo? Eles não deixavam os filhos ir às aulas de cidadania porque aquilo realmente é ideologia pura e dura. Eles não deixavam, eles acham que como pais eles é que devem educar os filhos em determinadas áreas. Em determinadas áreas. Aliás, até em todas, não é? Se bem me recordo, Helena... Todas, menos matemática, português, inglês... Sim, eles até deram alguma cedência, disseram, tudo bem, mas houve. For esse... Houve, mas é muito interessante, porque há uma altura em que é proposto àqueles pais serem eles a ver alguns conteúdos, não é? Que era para os miúdos fazerem aqueles conteúdos, não é? E pronto, e não tinham que fazer mais nada que os pais não concordassem. E os pais ainda equacionaram e aceitaram fazer isso. Só que, entretanto, vem uma diretriz de quem? Do homem que é crente na autonomia das escolas, a dizer que não, que tinham que ser aqueles que ele queria. Que era exatamente aqueles que a família, e muito bem, diz que os filhos não têm que ser sujeitos àquilo. E não têm que ser. Por outro lado, isto deve ser do domínio público, se não for, pelo menos vai passar a ser, foste constituída, arguída em algum assunto que eu... Que não sabes? Não sei, quer dizer, não consigo entender. Então, é assim, há uns tempos eu fui contactada por uma jornalista, não vou dizer o nome, que me disse, Helena, vá ver o Reddit. Eu sou-te honesta. Nem sei se é assim que se diz a palavra assim em inglês, não é? Porque aquilo deve ser inglês ou americano ou o que é aquilo. E o que é isso? Diz ela, o Reddit é tipo uma rede social, não é? E tem lá um post de uma miúda de 16 anos que foi operada no Porto
pelo Dr. Gustavo Coelho. 16 anos. Sim, ele fez-lhe uma dupla mastectomia. E ela no Reddit está a dizer o quão maravilhoso foi fazer a dupla mastectomia em Portugal, não é? Porque conseguiu fazê-la aos 16 anos com a aprovação dos pais. E depois Helena vai ler os comentários, porque tem lá inclusive uma criatura a dizer que também já foi a esse médico e que pediu para ele não lhe deixar ficar mamilos porque não queria mamilos. E que a operação correu muito bem. Eu esse não sei que idade é que tinha, certo? Mas aquela miúda tinha 16 anos. Ora, cá em Portugal, a autodeterminação da identidade de género, certo? Antes dos 18 anos só é válida para mudar de nome e de sexo no cartão de cidadão, para fazer a denominada transição social, que é trocar o nome da criança, etc. Não é? Mas para cirurgias, e isso inclusive está no guia trans, é só a partir dos 18 anos. Só a partir dos 18. Cirurgias, duplas mastectomias, cirurgias inferiores. Então, se está na lei que é a partir dos 18, tudo o que for feito abaixo dos 18 é não crime. Pode. É crime, certo? E eu fiz um vídeo a denunciar aquilo que estava no Reddit há um ano. Um ano. O post estava no Reddit há um ano. E eu denunciei algo que era público. Fiz um vídeo, denunciei com tudo aquilo que, para provar que aquilo que eu estava a dizer era verdade. E claro, disse que aquilo que era criminoso, era um ato criminoso, porque tirar as mamas a uma miúda de 16 anos, que daqui por 2 ou 3 anos se pode arrepender, para mim continua a ser Mais vale esperar 2 ou 3 anos e fazer depois o que quiser na idade adulta ou na idade em que a lei diz que pode ser. Exatamente. Okay. Pronto. Pronto, o vídeo de um dia para o outro começou a ter imensas visualizações, não é? E de repente o post desapareceu do Reddit, o que quer dizer, eu não vou dizer que foi o médico, não posso, não é? Mas o cirurgião, de repente, ao fim do ano aquilo desaparece assim do Reddit. Só que nós já tínhamos tirado prints de tudo, como é evidente, não é? Até porque não ando aqui há 2 dias. Já tínhamos tirado prints de tudo, mais que uma fonte a tirar prints, que é para a coisa não correr mal. E pronto, desapareceu, mas os comentários continuam lá. Há alguns dias recebi uma comunicação da Polícia Judiciária. Ui, não conduzo, não fiz mal a ninguém. Polícia Judiciária. Quando fui ver, então tinha que ir falar com o inspetor à Polícia Judiciária, porque havia uma queixa contra mim, não é? Então foi o senhor doutor que fez uma queixa por dizer-lhe eu ter dito que ele tinha mutilado alguém, mas ele mutilou. Não é? Mutilar, tirar seios é mutilar, amputar, é o que ele quiser chamar-lhe. Não é? E então eu fui constituída arguida por ter denunciado algo público. Ou seja, ele está preocupado com a palavra que tu utilizaste e não se preocupou com o facto Não, porque ele diz que fez uma coisa perfeitamente legal com o apoio dos pais, só que não é legal em Portugal. Não é. A lei diz que não. Eu enviei-lhe para ele, porque ele contactou-me pelo Instagram, com um comunicado, a dizer que em Portugal, desde a lei da autodeterminação de género, que aquilo que é permitido é mentira. Não é. E eu respondi-lhe. E mandei-lhe até a página do guia trans, que diz que é só a partir dos 18 anos. Pronto, a criatura decidiu fazer queixa de mim, não é? Não sei porque é que ele não fez das outras 2 pessoas que publicaram exatamente o mesmo que eu, que comentaram, que escreveram ainda mais, sabes? É mais fácil, a Maria Helena qualquer Era coisa... mais fácil porque uma delas é jornalista e a outra é psicóloga e é muito conhecida, percebes? E então ele achou que eu que seria talvez o elo mais fraco. Só dizer-lhe que elas vão ser minhas testemunhas, está bem? Portanto, ele não tenha ilusões. Não lhe ponha já as cartas não vou dizer quem é. Nem vou dizer quem é. Olha, por outro lado, eu recordo ter visto também nas tuas redes sociais algo que te chegou que tem a ver com uma exposição numa escola. É uma escola de Sines, creio eu. Eu até digo o nome da escola, não tenho problemas nenhuns. Poeta Alberto. É separado, está bem? E então eles diz que é uma escola secundária, e é uma escola secundária, só que tem alunos a partir do 7º ano, que quer dizer que pode ter alunos com 11, 12 anos. A senhora fez questão de frisar que não tem nenhum de 11, tem 12. Pronto. Okay. E então, um aluno da escola, que
por questões óbvias, eu não vou dizer o nome, não é? Um aluno da escola tirou fotografias a uma exposição que estava patente no hall que vai para o bufete. E que, pelos vistos, está lá todos os anos. Já se descobriu isso. E aquele miúdo viu aquilo e tirou fotografias à exposição. E mostrou à mãe. A mãe entrou em contacto comigo e só me pediu anonimato e disse, posso-lhe mandar as fotografias, garanto-me o anonimato? Eu, evidentemente, claro que pode e garanto. Mas denuncie isto, por favor, porque isto não pode continuar a acontecer. E então as fotografias são simplesmente pornográficas. Ponto. Sim. Eu mostrei-te algumas delas. Sim. Tem uma que tem uma mão, parece uma mão, que são pénis. Pénis. E são de tal maneira que nós não podemos mesmo mostrar no programa. Pois, eu já lá chego, porque vê uma coisa. Eu denunciei aquilo como conteúdos pornográficos. Tem livros para miúdos que há uns anos estariam escondidos numa estante bem alta onde ninguém podia chegar. E aquilo certamente é para maiores de 18 anos, não pode ser para menores. Não é? Estavam lá na exposição para os miúdos verem. Tem 2 fotografias naquela exposição de 2 fotógrafos que são extremamente pervertidos, digamos assim, que só fazem fotos de sadomasoquismo, bondage, aquelas coisas, sabes? Estava ali para os miúdos verem, para os miúdos que seguirem, os fotógrafos, para verem o que eles publicam. Eu denunciei aquilo, com as imagens todas, a dizer que aquilo que era pornográfico, e a reação foi muito gira, porque, entretanto, eu também escrevi no Observador sobre o tema, descrevi tudo, quase ao pormenor, houve pormenores que eu não consegui descrever. Claro. Pronto. Não consegui porque achei que era demasiado violento. E a direção da escola resolveu responder. Direito de resposta, e tem todo o direito de resposta. Então, começou por dizer que não tinham nenhum aluno de 11 anos. Ok, tranquilo. E que a única pessoa que via pornografia ali era eu, porque a minha cabeça só via pornografia onde ela não existia, até porque eu não compreendia o contexto da exposição, que tem psicólogas, não é? Psicólogas que estiveram ali na origem da exposição, que acham tudo aquilo muito bem, e professores, não é? Que acham aquilo fantástico. O mais incrível, e agora queres-te rir um bocadinho, o mais incrível é que eu assim que li o direito de resposta dela, decidi responder com um vídeo. E pedi à pessoa que nos ajuda a fazer os vídeos, nos ajuda a nossa associação, não é? A fazer os vídeos, e disse, olha, põe lá outra vez as fotografias, certo? Que é para as pessoas perceberem que não sou eu que invento, as coisas estão lá. Põe outra vez as fotografias, e a resposta dela, o que ela escreveu. Olha, ela estava a fazer aquilo e a ferramenta que ela usa para fazer os vídeos, não é? Para pôr as imagens, avisou-a, cuidado, imagens pornográficas, certo? Mas o mais engraçado é que ela avança, não é? Faz o vídeo, manda para mim e eu ponho no meu LinkedIn. E adivinha? Foi censurado, foi retirado por conter nudez explícita e imagens pornográficas. Portanto, acho que o LinkedIn está um bocado como eu. E lá o pessoal que está por detrás daquelas ferramentas também deve pensar mais ou menos como eu. Portanto, fiquei um bocado baralhada. Ou seja, o LinkedIn está a contrariar a senhora diretora da escola, que afinal só tu e o LinkedIn e o Instagram e o Facebook é que vêem imagens pornográficas em todo lado. Eles não veem, sabe? E então diz que nós não entendemos o contexto. Eu mostrei-te as imagens. Sim. Há ali algum contexto para ser visto? Não. E assim que eu vi, imediatamente, para não dizer todas, basicamente 99% das imagens... Ideologia de género, pura e dura, lá com a bolachinha de gengibre e tal, não é? Inclusive, as imagens em alguns dos livros são imagens... Pornográficas. Não tem outro nome aquilo, pai, não? Se eu conheço ou se eu sei o que significa... Uma mulher a fazer sexo oral, certo? Viste a imagem? Sim. Aquilo não é pornográfico? Aquilo é para estar no hall de uma escola? É só uma pergunta que eu quero fazer mesmo aos pais. Aquilo é para estar no hall de uma escola? E esta é que é a questão. Enquanto presidente da Associação da Família Conservadora,
tu achas que, e neste caso é um caso sintomático, o próprio aluno acha que aquilo não é normal e tira fotografias e mostra aos pais. Deixa-me só dizer uma coisa, João, desculpa interromper-te. Não. A senhora no direito de resposta que escreveu lá no Observador disse que todos os pais concordavam com aquilo, que achavam que a escola que ensinava muito bem a educação sexual e que estavam todos de acordo. O mais incrível é que eu depois vou ao Instagram da escola, certo? E a única publicação que não permite comentários é aquele direito de resposta. É impressionante. Se os pais estavam todos de acordo, não tinha que ter receio. Era a única publicação que não permitia comentários. Mas essa é que é a questão. Não achas que os pais deveriam estar mais atentos? Deveriam ser Não, eles têm que estar mais atentos, porque os filhos estão a ser emboscados em sala de aula e na escola como um todo e nas redes sociais. Ok, eu costumo dizer uma coisa ao João Nuno Pinto. Muitas vezes, até um político me disse isso aqui há uns tempos. Maria Helena, o problema não é as escolas, o problema é o TikTok. E eu virei para ele e disse, olha, é assim, concordo consigo, nós temos denunciado isso também, o problema é o TikTok. Mas o problema maior é quando os miúdos, depois de verem os TikToks, chegam à escola e tudo aquilo que eles viram nos TikToks é validado por aquilo que é dado na escola, é ensinado na escola e pelas associações que lá vão, não é? Encher-lhes a cabecinha com aquelas coisas que eles veem no TikTok. Não é? A escola é para onde os miúdos vão para aprender, para ouvir aquilo que os professores dizem, não é? Para adquirir conhecimento. Helena, mas vamos só aqui também retirar algum dogma de cima da mesa, porque as pessoas, por vezes, pensam que nós somos alguns aliens que andam aqui. Todos nós temos, todos nós temos aqueles momentos da nossa progressão normal enquanto seres humanos em que começa a despertar a curiosidade, começa a despertar o conhecimento do próprio corpo, mas nós conseguimos chegar, entre aspas, a bom porto sem ser necessário. Por exemplo, seria impensável na minha escola a revista Gina, desculpem, da década de 80, quem se lembra, ser um método de ensino de educação sexual. Seria, não seria? Viste os livros que estavam naquela exposição? Pois. Achas que os miúdos que não têm curiosidade de ver? Como é que é possível? O que é que se pretende com isto? O que é que se pretende? Estatizar as crianças. Retirar as crianças do... Os miúdos comecem cada vez mais cedo a experimentar, a reproduzir aquilo que vêem nas imagens daquele tipo de livros, não é? Que eles fiquem cada vez mais dependentes de pornografia. É que em Portugal, recentemente saiu uma notícia a dizer que temos miúdos de 9, 11 anos dependentes de pornografia já. Mas admiram-se. Eles veem tudo na internet e em algumas escolas. Eu não estou a dizer que é em todas e cada uma, isto tem que ficar muito claro, não é? Nós não podemos sempre estar aqui com pinças a dizer não é todo e cada um, não é todo e... Não é? Nós sabemos, à partida... Mas neste caso, nesta escola de Sines foi. Olha, eu gostava só de dizer uma coisa assim. Na escola de Sines foi, na escola Poeta Alberto foi. O ano passado, a jornalista Abigail Schuira, não sei se é assim que se diz, mas se não for... Pronto, ela mesma que escreveu o livro sobre... como é que se chama o livro? Dano Irreversível, não é? Dano Irreversível, aquilo que é feito às meninas com o contágio social. Ela informava que as crianças estavam a saque na Califórnia, não é? Ela dizia que depois de o governador assinar uma lei a promover a transição social de menores nas escolas, que é aquilo que foi feito com a filha daquele pai que esteve a conversar comigo, certo? No Conversas ao Serão. Que passaram a ficar proibidas de alertar os pais de que os seus filhos podiam ter caído nas malhas ideológicas de espiral trans, já devidamente denunciado à escala planetária. Na mesma altura, o mesmo estava a ser feito cá em Portugal com aquele manual O Direito a Ser nas Escolas. É porque as escolas estão proibidas. Por exemplo, caso tu tenhas uma filha, um filho, uma filha, o que for, com 10, 11, 12, 13, 9, 7, 6, 5, o que for, que na escola diga que é do outro sexo e quer ser tratado por outro nome que não o dele, a escola não tem que te informar se a criança não quiser. E o que é isto? O que é isto? Isto é chamada transição social e mais. Se tu fores acusado de não permitir, podes ter problemas com a CPCJ e até perder a posse e guarda
dos filhos, não é? Isto numa altura em que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos deu razão aos pais que não querem que os seus filhos expostos e doutrinados com livros LGBT+, que é aquilo que há mais neste momento, não é? Nas escolas, e aprovou a lei que restringe a pornografia online. E já lá vamos, é só porque o nome da jornalista é Abigail Shrier. Shrier. Então vá lá. Ali, a Suzete fez questão de nos ajudar. Okay, olha, Shrier. o mais interessante é que Então, tu consegues também já identificar algumas associações LGBT que elas próprias se opõem a esta tendência de expor as crianças a estes conteúdos a qualquer idade. Sim, eu não consigo identificá-las pelo nome, mas sei que há várias. Aliás, isto que aconteceu no Tribunal aquilo que tu referiste logo no início, que aconteceu na Inglaterra, foi por feministas, por um movimento feminista, e tinha lésbicas lá à mistura, não é? Porque aquilo que elas denunciam é que crianças que, por exemplo, sintam atração por alguém do mesmo sexo, não é? Que isso nem deveria estar a acontecer, mas claro, quando as coisas são muito erotizadas e sexualizadas desde muito cedo, os miúdos, isto fatalmente acontece, não é? Esses acabam por ser os tais que depois as meninas vão ser rapazes e os rapazes vão ser meninas, não é? Porque lá está, até a própria ideia de que uma mulher sente atração por outra mulher, se mulher não existe, não é? Se não há uma definição do que é uma mulher, elas vão querer ser rapazes. Não é? E o mesmo acontece com os meninos, não é? Ou seja, elas denunciaram isso e realmente a votação, eles acabaram por determinar, não é? Algo que nós já sabíamos deste mundo em mundo. Não é? Olha, nós terminámos um ano letivo, creio eu, não é? Sim, deve estar para terminar, vamos a caminho depois do novo ano letivo. O que é que os pais podem fazer, tu enquanto Presidente da Associação das Famílias Conservadoras, o que é que pode ser feito se os pais de facto não concordarem com determinado conteúdo? Quais são as pipelines para que eles possam defender os seus filhos e as suas crianças? Antes de mais dizer-te que o Governo, agora o Ministro da Educação, este Ministro, já disse que não vai retirar nada dos conteúdos anteriores, só vai colocar mais e regulamentar, não é? Portanto, vamos continuar a ter esta miséria no currículo, pelos vistos, foi aquilo que eu entendi daquilo que ele disse, das palavras dele. E os pais podem realmente fazer aquilo que é a obrigação deles, que é proteger os filhos, não é? Nós não queremos que eles se ponham numa redoma, não é? Mas que apresentem o pino parental na escola, que digam que não querem os seus filhos sujeitos àqueles conteúdos. Porque nós em Portugal, neste momento, não sei se já não temos mais, mas no início do ano, nós tínhamos 11 pessoas a mudar de nome e de sexo por semana. É mais do que um por dia, por semana. E temos uma lista de espera para cirurgias inferiores, certo? 3 anos e meio. E temos os gabinetes de psicólogos e de psiquiatras a abarrotar de miúdos confusos quanto à sua própria identidade. E eu acho que muitos pais, infelizmente, só vão acordar quando isto lhes entrar pela porta dentro. Porque, pelos políticos, eu não estou a ver vontade nenhuma de darem um passo à frente. Se eles importaram isto tudo dos Estados Unidos e de outros países, esses países já estão a voltar atrás. Porque é que eles não seguem o exemplo deles? Porque é que eles não dão aos pais o direito de não quererem que os filhos tenham determinados conteúdos que violam a sua fé, os seus princípios, os seus valores, a educação que dão aos filhos? Mas acho que, de alguma maneira, já existem alguma população escolar a quem é permitido algumas coisas. Por exemplo, há comunidades em Portugal que não querem que as filhas continuem na escola a partir de determinada idade. E eles vão lá, pura e simplesmente, e retiram as filhas das escolas. Não é bem assim. Não é bem assim. O ensino doméstico, eles têm que dar a matéria que está nos currículos, a não ser que recorram a escolas internacionais. Mas, de resto, eles têm que dar o currículo. Mas é diferente serem os pais em casa a dar a matéria, porque o ensino doméstico em casa também não é livre, os pais não educam como querem.
Então, por exemplo... No sentido das matérias, não é? Então, isso quer dizer que, por exemplo, numa comunidade específica, na comunidade cigana, as crianças, especialmente as mulheres, as meninas ficam lá a cumprir o ensino obrigatório. Pronto. Mas isso é uma coisa à parte, isso é uma questão... Mas são mais ou menos cidadãos perante a lei. Pois. Mas esses tiram mesmo e não acontece nada. Agora, atreve-te tu a tirar. Semana passada ligou-me um pai, porque foi à escola, ele tem negócios no Brasil, eles vivem cá, mas ele tem negócios lá. E ele precisa de estar constantemente a viajar, só que a filha, este ano, vai entrar para a escola. E eles solicitaram ensino doméstico, ele é engenheiro, ele pode fazê-lo. Certo? Sabe qual foi a resposta da escola? Ai, não pode. Claro que pode. Claro que pode. Agora, esses cidadãos que tu estavas a mencionar nem sequer avisam, tiram, ponto, acabou. Não é? É assim que funciona. E eu ainda estou para saber o que é que acontecerá em escolas onde haja muitos meninos, por exemplo, islâmicos, certo? Se também vão dar estes conteúdos. É que se eles chegam a casa a dizer aos pais que podem ser meninas e as meninas que podem ser meninos, eu acho que aquilo não vai correr muito bem. É só um palpite, porque já não corre noutros países. E não correu noutros países. Houve escolas em Inglaterra que tiveram que retirar o currículo das escolas. Porque eles se manifestaram e porque eram a maioria já nessas escolas. Olha, Helena, e claro, tu recebes denúncias também nas tuas redes sociais, mas há forma de os pais poderem saber o que é que a Associação de Família Conservadora oferece e propõe para os pais e nós famílias? Nós temos um site que as pessoas podem consultar, certo? Nós fazemos formações para pais, sempre atualizadas, acerca dos conteúdos que estão nas escolas, dos guias. Enviamos os guias para os pais, para fazerem aquilo que o senhor ex-ministro diz que eles que não fazem, que é ler os guiões, não é? Portanto, enviamos os guias para os pais. Eu faço a apresentação do guia, nós lemos o guia juntos, para percebermos o que está ali. Nós temos essas formações para pais, que podem ser gratuitas, ou caso eles queiram os materiais de apoio, o valor é irrisório também, não é? Mas nós temos formações gratuitas para pais, para eles perceberem exatamente aquilo que está acontecendo nas escolas. Nós oferecemos esse serviço aos pais. Então isso é de alguma forma uma ferramenta que os pais têm à sua disposição, obviamente. Claro. E isto não se trata, e estamos mesmo no último minuto, isto não se trata de uma guerra dos pais contra a escola, pô, não? Não. Trata-se de uma guerra dos pais pelos filhos, só para protegerem os filhos de conteúdos que não são apropriados para a idade deles. Ponto, final e parágrafo. Depois, quando eles forem maiores de idade, se eles quiserem saber disto tudo, eles podem saber. Mas crianças de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos não têm que achar que se são meninas podem ser rapazes e são rapazes podem ser meninas, porque não podem. Não podem. Ninguém lhes diz o que é que lhes acontece. E isso é que é trágico. Não podem ser. Podem sentir. Eu também posso sentir muita coisa, tu também, não é? Os sentimentos mudam, não é? Podem sentir, podem, mas não podem ser. Ponto. Biologicamente, eles têm limites. E não dá para os ultrapassar. Podem parecer, mas não podem ser. Maria Helena Costa, Presidente da Associação da Família Conservadora. Obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais. O livro Ideologia ou Ciência, Identidade de Género. Então fica também aqui esta proposta. Obrigado. Obrigado a si também que nos acompanhou. Já sabe que pode rever esta e outras conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Por incrível que pareça, 80% ou mais daqueles que veem e participam nos comentários dos nossos vídeos ainda não subscreveram o canal. Subscreva, porque assim você vai receber o aviso cada vez que tivermos as conversas disponíveis. Resta-me agradecer, desejar-lhe um resto de boa noite e até amanhã. Muito obrigado.